Eu vou só pedir para que todos fechem o microfone para não reverberar, né? Enquanto a gente está fazendo aí a saudação a cada um e a todos. Pedir ao Carlos Magno para fechar o microfone. A Carla. Tá bom, agora tá bom, a Juliana falou que tá bom. Muito bem. Pessoal, eu queria começar essa nossa live, essa nossa conversa sobre a pandemia e a educação. Tá Dando bom, tá as boas-vindas tá muito a tempo, todos. tá? Cumprimentar Tá jóia. professores. Carlos Magno, por favor, feche o seu microfone. Fecha o microfone, por favor. Cumprimentar a todos, a todas. Agradecer muito ter aceito o nosso convite para tratar desse tema. E para nós começarmos a falar de epidemia, de pandemia e a educação, é preciso que a gente registre os fatos da realidade de hoje, que antes a gente conseguia discutir conjuntura de longo prazo. Hoje nós estamos em tempo real atualizando dados dramáticos de uma situação catastrófica que nós estamos vivendo. No dia de ontem, nós passamos de 65 mil mortos pelo Covid-19. Nós temos mais de 1.600.000 pessoas infectadas no país. Com os dados de hoje, Minas Gerais já tem 60 mil casos, com 1.230 óbitos. E Belo Horizonte, nos dados de hoje, 7.904 casos confirmados, com 176 óbitos. É diante dessa realidade dramática do ponto de vista da pandemia que nós convidamos os professores da área de educação para nós conversarmos um pouco sobre o que nos espera. No dia de hoje, nós temos essa realidade, mas nós sabemos que essa realidade dramática que nós vivemos, ela vai se prolongar por muito tempo, com certeza. Ela não é coisa para terminar no curto prazo. Infelizmente. Nós não temos uma vacina para isso, estamos em fase de pesquisa, e essa mudança brusca dessa realidade, ela afeta a vida de todos nós, não deixa de ser diferente. E afeta de maneira brutal, porque é um fato novo para essa geração, viver uma pandemia dessa dimensão, e que é um fato dramático, porque nós estamos trabalhando contra um inimigo invisível, que está à espreita a todo momento. E ela afeta a economia, afeta a saúde, afeta tudo que nós podemos imaginar. E quando nós não temos uma política orientada, uma política de enfrentamento para a crise da saúde, a crise da pandemia, e há um menosprezo, eu acho que é assim que deve ser tratado, esse é o objetivo que eu imagino como adequado, há um menosprezo pela vida. E daí, todo mundo vai morrer. Uma frase dessa é um tapa na cara de toda pessoa que não precisa ser nem humanista, mas que tem algum respeito pelo ser humano. Uma frase dessa é uma bofetada. E vindo de um presidente da República, ela nos machuca a todos e nos mostra como estamos à deriva para o enfrentamento de uma crise dessa. Eu acho que nós temos uma crise política, dessa falta de política, de orientação e de direcionamento, uma política unificada para o enfrentamento do coronavírus, e também para saídas que essa crise reflete, tanto do ponto de vista da economia, né,
e quanto do ponto de vista das relações humanas, que é uma nova realidade que aparece. Nós estamos há 52 dias sem um ministro da Saúde no meio de uma crise dessa envergadura. Nós estamos à procura de nós não, o governo está à procura de um quarto ministro da Educação. Se nós vamos falar de educação, nós estamos sem ministro da Educação, e os que antecederam o vácuo de hoje são ministros que deixaram muito a desejar, tanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da sua formação, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto conhecedores de realidade do ensino e da educação como um todo, e ainda com uma postura alinhada, eu diria, à política de governo, de maneira catastrófica de abrir mão do seu papel de centralizador da formulação de uma política pública para a educação, para a cultura e para a vida de milhares e milhares de estudantes de uma geração que vive esse momento tão crucial na história da humanidade. Não é um problema só nosso, infelizmente, mas pelas desigualdades que nós temos, que nós vivemos no país, elas refletem de maneira brutal aqui, trazendo esses números tão catastróficos que já ultrapassamos tudo e correndo a passos largos para encontrar de maneira fatídica os números americanos que estão à nossa frente. Então, eu acho que é dentro dessa realidade que eu os convido e os recebo com muita alegria, os meus caros 4 convidados, professores. Eu vou começar pelas nossas professoras, a professora Samira, que é a professora por quem eu tenho um carinho todo especial, que a Samira é grande responsável pela minha formação de conceito, de pensamento e de coisas que eu penso a respeito do mundo e de possibilidade de construir uma sociedade justa. Samira foi a primeira pessoa que me convidou para ir a uma reunião do movimento estudantil nos idos de 1977. Então, aquela primeira reunião nossa, eu acredito que tenha valido, Samira. Muito obrigado por aquele convite e por hoje ter atendido ao convite que eu te faço para estar conosco aqui. Professora Carla Malini. A professora Samira é professora aposentada hoje na Faculdade de Educação, mas é professora voluntária, contratada, e com formação em matemática, quando nós fomos colegas do básico no ISEX, né, formou-se em matemática, depois foi para a Faculdade de Educação e na área de educação, com mestrado, doutorado, na Faculdade de Educação da UFMG, e depois na USP ela faz o pós-doc dela, né? Então, esse é o perfil da professora Samira. A professora Carla Malini, com quem também tem uma relação de muita proximidade, mas não está aqui por essa relação, mas pelas suas qualidades, assim como a professora Samira, de conhecedora das condições e das relações de ensino e de formação dos nossos jovens, principalmente os alunos das escolas particulares, das escolas infantis da Prefeitura de Belo Horizonte, onde ela é professora, e hoje ela está na função de apoio pedagógico das EMEIs e das creches, respondendo por isso o apoio pedagógico na Regional da Pampulha, da UFMG, e é mestre em educação também pela UFMG, além de atuar na formação de professores. Seja muito bem-vinda também, professora Carla Malini. Muito obrigado pela presença aqui conosco. O professor Francisco Morales, que eu já conheço de longa data também, era diretor quando eu ainda tinha filha no Colégio Santo Agostinho, quando ele era o diretor-geral do Colégio Santo Agostinho, né? E que eu já o conhecia nas suas relações de diretor de escola e também com a sua formação humanista, de grande significado e importância para a formulação de políticas progressistas, políticas avançadas, que dizem respeito a uma formação de alunos e de estudantes com a formação que tem uma visão diferente do mundo. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Morales. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje ele é consultor
de escolas da rede particular do país. O professor Carlos Magno, meu colega de longa data, meu amigo fraterno, já tivemos em várias jornadas também, mas o professor Carlos Magno, além de sociólogo de formação, foi professor e hoje aposentado da PUC Minas, tem uma longa história de vida dedicada à educação e à luta por uma educação voltada aos interesses do país e da nossa gente. Professor Carlos Magno, também muito obrigado por estar aqui conosco e tem uma longa trajetória de diretor e ex-presidente, inclusive, do Sindicato de Professores da Rede Particular de Minas Gerais, o SINPO-MG. Esse eu acho que é o perfil de todos nós, aqui, de todos os nossos convidados, e eu quero passar mais rapidamente, já falei aí mais de 10 minutos, e já está na hora de passar a bola para vocês, porque o que importa aqui hoje é ouvi-los. Nós tivemos um retorno muito grande do convite que nós fizemos, de pessoas ligadas à área da educação, preocupados com seus filhos, preocupados com eles mesmos enquanto professores, das condições que nós entramos nessa pandemia, das condições que nós podemos sair dela. Nós não temos aqui a pretensão de ter resposta para tudo, mas pelo menos com a experiência, a vivência, a formação de cada um de vocês, poderem estar sinalizando para onde que nós caminhamos. Numa crise que se mostra prolongada, mas que também nos faz amadurecer, crescer e achar caminhos para os problemas que a humanidade enfrenta, seja ela no país, seja ela no qualquer lugar do mundo. Então, eu queria ouvir a professora Samira, durante um período aí que ela achar adequado, mas procurando ter um limite de 10 minutos para possamos ouvi-la e, em seguida, nós passaremos para o professor Francisco Morales e também para uma exposição durante esse mesmo período. Em seguida, nós passaremos a ouvir o professor Carlos Magno e fecharemos também com a professora Carla nos seus 10 minutos finais. Em seguida, nós vamos abrir para conversarmos um pouco entre nós e com perguntas que podem ser dirigidas através do chat aqui para aqueles que nos acompanham nessa live. Eu peço desculpas por eventual falha que nós possamos ter. É claro que é um mundo novo, mesmo que a tecnologia já tenha bastante tempo, é um mundo novo que nós somos obrigados a conhecer e a enfrentar e nos reunir de maneira tão fraterna, mas de maneira tão distante. Mas é assim o nosso aprendizado. Alguma falha que ocorrer, nós vamos tentar corrigir online. Tá bom? Professora Samira, por favor, com a palavra, e nós vamos aí com o tempo aí de por volta de 8 minutos, aí eu te alerto. Com a palavra, por favor, muito obrigado. Obrigada, Cacheta, pelo convite. Cumprimento meus colegas. Uma breve referência, Cacheta. A minha lembrança e referência com você foi no período, alguns momentos de manifestação estudantil na universidade, que nós tivemos uma tentativa e até mesmo uma repressão policial, que você sempre esteve presente conosco em defesa dos estudantes. Então, eu fiquei com essa memória mais recente. Aquela lá eu não lembro mais. Viu? Então, boa tarde a todos, que a gente possa conversar um pouco, né? Considerando esse momento que o Cacheta descreveu inicialmente, né, da pandemia, a gente não pode partir de outro pressuposto que não lembrar que o Brasil é um dos países que é a sociedade mais desigual e mais violenta do mundo. Pelo tamanho, pelas condições, pela Constituição, nós vamos ter repercussões extraordinárias no país com esta pandemia que vivemos. Nós teríamos muito que conversar sobre isso, mas procurando focar naquilo que nos interessa, quer dizer, que nós estamos vivendo um momento que parece que as autoridades tomaram a decisão de deixar acontecer, de deixar espalhar, não é? Em muitos lugares. Em Belo Horizonte,
não é o que me parece. Em Belo Horizonte, eu acho que a gente tem tido uma política muito interessante, bem feita, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia sem coordenação num país com as nossas grandes diferenças existentes, não é? Então, eu queria destacar o seguinte, focando aí no ensino, quer dizer, com a pandemia o ensino parou. O ensino parou. Foi contundente a suspensão das atividades de ensino, das atividades regulares de ensino, em função de que o encontro das pessoas ficou inviabilizado. E o retorno para uma escola presencial, ela demanda muitas medidas. Por isso que eu peguei hoje o texto da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, porque ali há uma síntese muito interessante do que seria um retorno nessas condições. Mas nós estamos longe de discutir um retorno, né? Um retorno presencial. Por isso que eu perguntei ao Carlos e ao Francisco se eles sabem de alguma instituição que está fazendo retorno, enfim, em que condições. Mas a obediência do protocolo de segurança sanitária para um retorno presencial é extremamente complexo. E diante do problema político da falta de ministro, do investimento baixo em educação, das condições de trabalho, esse retorno ele se torna cada vez mais distante, né? É preciso, então, haver condições para um retorno presencial. Mas é também preciso haver condições para um ensino remoto emergencial. Então, nós estamos discutindo nesse contexto complexo, nesse contexto em que a gente percebe que as coisas estão na base do salve quem puder, em grande parte do país, a ideia é o ensino remoto presencial. Eu vou falar um pouco, desculpe, o ensino remoto emergencial, e eu vou falar um pouquinho sobre como que eu penso que é possível desenvolver e como que nós estamos nos preparando na Faculdade de Educação do UFMG para isso, né? O contato pessoal na formação, ele é absolutamente essencial. Para fazer o ensino nas condições psicológicas que as famílias se encontram, que os estudantes se encontram, que os educadores e profissionais se encontram, nas diferenciações materiais que ficaram muito expostas e mais visíveis, na não existência de um projeto, quer dizer, nós estamos elaborando o projeto enquanto caminhamos, né? E na não experiência em como fazer, porque eu trabalhei em EAD algumas vezes, algumas disciplinas, é diferente, você tem um esquema todo montado, um planejamento para aquilo acontecer. Aqui nós estamos numa situação de emergência. Eu acho que no primeiro momento a escola propôs que as pessoas refletissem sobre essa experiência, mas o momento de avançar está colocado. Ele não está colocado agora, ele já está colocado, eu acho que há algumas semanas. Ou seja, a formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos não pode parar. Nem que a gente queira, Miguel Arroyo fala muito nisso, nem que a gente queira, ela não para. A vida continua, as pessoas estão aprendendo, estão convivendo, estão vivendo na vida. Né? Que seja em casa aprendendo a fazer bolo, aprendendo a estar com os pais quando não podia estar, a arrumar cama, a viver a solidão, mas todos estamos aprendendo. Mas pensando numa educação sistemática, nós temos que trabalhar com a ideia de que podem ocorrer processos educativos de vários modos. Eu assisti uma live do Antônio Nova recentemente, educador português, que estuda muito o Brasil. Ele fala na ideia da escola múltipla. A escola múltipla é uma tentativa, a meu ver, de dois jeitos. Um que é de acolher, de ter uma proposta para acolher os educandos. E o outro que é de ter as condições para isto. Quer dizer, não é possível algo ser feito sem algumas condições mínimas, né? Então, pensando na ideia de uma escola múltipla, que independe de pandemia, mas que nesse momento se coloca para nós, eu penso que a gente não pode perder o contato com os alunos. Eu senti muito isso na minha relação de docente. Nós temos que acolher os nossos alunos nessas condições.
nas condições e lutando, reivindicando, pressionando, denunciando as condições para isso. Seja pelo web, seja pelo WhatsApp, seja pelo Messenger, por carta, por rádio, por telefone. Eu sei que essa, muitas vezes, não é uma posição de muitos dos nossos colegas, mas eu me movimento por isso. Eu acho que o ensino remoto emergencial está colocado. Há uma diversidade de possibilidades, de práticas e de instrumentos para isso. E há muitas lacunas, há muitas dificuldades, em especial a falta de condições tecnológicas dos nossos estudantes. Eu que lidando na universidade, tenho estudante, aluna minha, que é de área rural, que não tem acesso na intensidade necessária à tecnologia para uma aula remota. Então, nós vamos ter que adotar um conjunto de procedimentos que são fragmentados, que são parciais, não é? Sempre percebendo essa dificuldade, sempre reivindicando, mas necessários, acho. E nesse contato, eu acho que nessa acolhida, é essencial conversar sobre os sentimentos que cada um está tendo, está vivendo, as condições em que estão vivendo. Esse momento é um momento de angústia, é um momento até que na primeira semana pode ter sido boa, mas hoje é um momento angustiante, porque ninguém sabe quando é que isso vai terminar. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo. Isso é algo que a gente pode compartilhar, abrir-se à escuta e às proposições dos alunos e atender de modo diferenciado. Então, colegas, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem que denunciar essa situação. Eu participo, junto com vários colegas, da Frente Educação e Democracia, vinculado ao gabinete da deputada Beatriz Cerqueira. Há outras frentes, e nós temos discutido e estudado alguns pontos, e sabemos que nesse momento de grande demanda, de grande crise, a função da ação pública é essencial. Não haveria ação pública de saúde se não fosse o SUS no Brasil, né? Nós estamos vendo como que as pessoas estão sendo mal acolhidas, e se não fosse o SUS, elas teriam muito mais dificuldades. Eu acho que nós somos educadoras, somos educadores, e a gente tem uma formação e tem uma perspectiva do público. Por isso, essa ideia do acolhimento, do trabalho com as mais diversas tecnologias. E é o que eu penso no momento, que a gente tem que, então, acolher os nossos estudantes e avançar naquilo que for possível, tendo em vista as condições, né? Não é passando por cima das condições, mas é denunciando e buscando condições, né? Então, inicialmente, eu queria colocar essas ideias para a gente conversar. É isso. Passo a palavra. Ok, obrigado, professora Samira. Vamos ouvir o professor Francisco Morales. Professor Morales, eu tenho lido as suas colunas, um pouco das suas colunas, no jornal Estado de Minas, a coluna que o senhor tem às segundas-feiras, a cada 15 dias, e tenho visto que o senhor tem procurado tratar de um tema de qual é o ser humano que emerge dessa pandemia, dessa crise. Qual é o professor? Qual que é a relação humana entre o professor e o aluno? Qual é a relação humana, a dimensão humana entre o professor e a família? Que não é simplesmente mais o transmissor do conhecimento, mas é aquele que compreende uma realidade tão diferente que essa pandemia nos coloca, tão desigual, e que tem que ter uma dimensão maior do humano, dessas relações humanas, do acolhimento com seus alunos. Eu queria ouvir o senhor tem toda a liberdade de tratar do assunto na sua dimensão maior, mas eu gostaria de ouvir um pouco desse seu caminho, dessas colunas que o senhor tem publicado. E muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Cacheta, Carlos Magno, Samira e Carla.
Está me escutando bem? Está me escutando? Sim. Está ótimo, está tranquilo. A primeira coisa que me parabenizo, viu, Caixeta, pelo debate que você propõe, que eu acho que realmente estamos assistindo a uma explosão de lives, encontros via virtual e tudo mais, e eu muitas vezes tenho dificuldade em entender. É importante, mas essa proliferação está sendo muito repetitiva. Quer dizer, muitas vezes temos dificuldade, porque o momento assim nos impõe, de entender o que está acontecendo. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma crise com 4 crises dentro. Quer dizer, é uma mega crise, ou uma crise à quadra, porque nós temos já um país em crise, nós já tínhamos a educação em crise, nós temos a educação em crise dentro de uma crise política e dentro de uma crise de saúde, que acaba sendo uma crise social de magnitudes imensas, como você e a Samira já apontaram. Então, me parece, sempre seguindo aquela deixa de que a crise a gente não enfrenta, é como um furacão, a gente tem que achar o melhor jeito de passar pela crise, juntar-se com os colegas, criar comunidades, criar debates, tentar ver como é que a gente consegue sortear a crise, como se fosse um furacão e a gente quisesse ficar no meio da rua tentando encarar o furacão. É uma coisa meio inócua e até perigosa. Então, eu tentei trazer na minha reflexão a crise pro-humanitária, isto é, a perplexidade ou a atonicidade hoje invade tanto os professores quanto os alunos, quanto as famílias, quanto a própria sociedade. De que educação estamos falando? De quais segmentos? É a pública? É a privada? É a rural, como a Samira colocou? É a urbana? É o ensino superior? Ela tem muitas facetas que estão fazendo que, muitas vezes, encarar isso num governo negacionista da ciência, da cultura, do saber, do progresso, do humanismo, esteja trazendo para nós um acréscimo de angústias e de dificuldades já muito grandes pelo momento em si. Então, trago a reflexão do humano é tentar deslocar do foco a questão do ensino-aprendizagem meramente como saber ilustrado, para trazer no foco central a vida das pessoas que compõem a comunidade educativa. E aí estou pensando, evidentemente, eu tenho filhos em idade escolar, meu menino na faculdade e minha filha no ensino médio, as dificuldades que eles estão tendo, que nós como pais estamos tendo, e que os professores, que de uma hora para outra, no mês de março, tiveram que refazer sua vida, sua forma de ensinar, sua postura diante da tecnologia, e que, portanto, se viram invadidos de inúmeras questões, não somente em relação ao ensino-aprendizagem, mas também em relação à sua própria vida. Vou continuar empregado,
que vai acontecer com a minha escola, quais são os meus novos desafios diante desta nova realidade que está se impondo. E, portanto, tiveram que trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta funcionando. Então, a minha preocupação se dirige muito mais realmente para o aspecto humano das famílias, dos estudantes, da sociedade brasileira, dos professores e, enfim, de todos nós que queremos pensar um país diferente, numa crise que se situa dentro de um país, numa crise muito maior, que é uma crise de governabilidade, é uma crise de civilidade, é uma crise negacionista, como eu já disse, e que, portanto, nos coloca diante de impasses nos quais talvez o impasse político seja o que comande tudo, porque uma coisa é você encarar a crise de educação ou uma crise de saúde num governo colaborativo que toma o comando do país, que tenta salvar vidas, que lidera movimentos pró-vida para poder solucionar os problemas. E outra crise é você encarar essas crises em um governo como é o governo Bolsonaro. Então, esse aspecto humano que eu realmente estou trabalhando muito visa entender que, se não salvarmos o humano e as pessoas, o nosso esforço pode se tornar bastante... Eu não nego a necessidade de repensar currículos, repensar metodologias, formas de ensino, aprendizagem, mas eu acho que tem assuntos que vêm primeiro, ou que pelo menos vêm junto. E eu acho que o assunto de salvar as pessoas, de salvar os profissionais, de refazer esses caminhos, do meu ponto de vista, é o primeiro do primeiro. E passo a palavra, Cacheta, para não abusar do tempo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Morales. Vamos continuar com as nossas exposições iniciais. Gostaria de pedir ao professor Carlos Magno que pudesse usar o seu tempo. O professor Morales foi bastante econômico, deixou mais tempo para nós debatermos no final essas questões aí. Professor Carlos Magno, muito obrigado por estar conosco. É claro que, com a sua grande experiência, a sua vivência como membro integrante do Sindicato de Professores, o SINPRO, tem uma visão bastante própria da crise nas relações de trabalho, né? Mas o senhor tem o tempo livre aí para abordar outros temas conosco. Por favor, professor Carlos Magno. Seu microfone está fechado. Fechado. Okay. Em primeiro lugar, saudar os participantes, Samira, professor Francisco Morales, a Carla. Não é? Eu confesso para vocês que os anos vão enferrujando a nós. Não é? Eu me sinto um pouco nisso, porque nós vivemos numa sociedade com dinâmicas muito especiais. Na nossa trajetória de vida, nós não vivemos um período tão dramático como esse que nós estamos vivendo. Nós, professores, especialmente da rede privada, nós estamos há muitos anos, e não é de agora, passando por um processo de transformação no uso das novas tecnologias, que especialmente atingiram inicialmente o curso superior, porque foram se formando no decorrer dos anos grandes conglomerados educacionais, que chamados na economia de oligopólios, mas são grandes instituições, e uma delas com mais de 1 milhão de alunos. Isso
criou uma situação diferente, não é? E essas tecnologias educacionais, principalmente a educação à distância, começaram a ser implementadas nessas instituições. Nós sofremos um impacto dramático dessa situação. No decorrer dos anos, tentando administrar esse quadro novo, não é? Com todas as dificuldades, não é? Mas não conseguimos e, inopinadamente, fomos atingidos por medidas completamente antitrabalhistas, no caso específico, professores, a famosa reforma trabalhista feita por este governo. Elas nos atingiu em cheio, criando novas situações. Mas que se isso não bastasse, nós hoje temos, por exemplo, setores das escolas privadas passando por sérias dificuldades. Por exemplo, o caso da educação infantil, onde que algumas escolas não conseguem fidelizar os seus alunos, os pais retiram os filhos da escola, nas outras situações renegociam o valor da mensalidade. Isso trouxe um transtorno. E para os professores também, que vêm direitos retirados, tem que flexibilizar uma série de situações. Então, nós estamos passando, de certa forma, por esse quadro. Não é uma situação fácil. No caso, nós, professores, para vocês imaginarem a nossa complexidade, que, diferentemente do professor da rede pública, seja estadual ou municipal, estabelecidas as condições de trabalho, o normal é que essas condições sejam universalizadas, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Na rede privada, o processo é diferente. Nós temos muitas escolas, nós negociamos as nossas condições de trabalho anualmente com cerca de 7 sindicatos patronais. Vocês imaginam que agora, nesse instante, aí nós não conseguimos fechar todas as condições de trabalho em todas as regiões do Estado. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação de uma certa, vamos dizer, um certo desequilíbrio nas relações de trabalho. E isso não vem de agora, e eu vou citar para vocês. Em 2016, nós fizemos uma pesquisa com professores no sindicato, no nosso sindicato, 2016. Eu dirigi essa pesquisa, coordenei essa pesquisa. Lá em 2016, o principal problema que nós encontramos foi a sobrecarga de trabalho. Os professores reclamavam que eles estavam assoberbados, porque tinham que atender os alunos em final de semana, em casa, seja por WhatsApp, mesmo que nós tenhamos reclamado durante várias vezes que não cabe ao professor receber esse tipo de comunicação e ser obrigado a atender fora do seu horário de trabalho. Nós que havíamos conquistado um adicional por atividade extraclasse, que reajustava o nosso salário em 20%, isso nós conquistamos em 1989, que foi muito importante. Hoje, esses 20% de adicional por atividade extraclasse não conseguem responder às necessidades dos professores. Então, essa pesquisa de 2016, ela constatou que o principal problema era, em primeiro lugar, a sobrecarga de trabalho. O segundo, que a remuneração recebida não era condizente com essa sobrecarga. Consequência, nós tivemos vários e vários casos de adoecimento de professores. E esse processo continua. Continua. É uma situação muito dramática do professor e o sindicato pedir para se desligar porque não quer continuar mais com a atividade de professor. Nós estamos perdendo os professores na fase mais produtiva da sua carreira profissional. Em 2019, entre os 1.191 professores que tiveram as suas rescisões de contrato homologadas pelo sindicato no ano de 2019, e não foram todos os professores, porque foram esses que solicitaram a intermediação do sindicato.
Na faixa etária de 34 a 54 anos, foram cerca de 43% dos professores, ou seja, a fase mais produtiva da vida do profissional. Por quê? Porque as condições de trabalho e a sobrecarga, ele não consegue resistir mais. Vocês já imaginaram qual que é o piso salarial de uma professora da educação infantil? R$ 13,41. Não é? Então, por essa situação, a gente percebe que a situação é muito dramática. Como sair desse quadro? Eu acho que não há uma saída só na educação, especialmente num governo desse tipo que nós temos aí. Como vocês já disseram, que nem ministro da educação temos. Nem ministro da educação. O Plano Nacional de Educação. Até hoje, as suas metas não foram cumpridas. E aí nós falamos assim, é o problema do ensino remoto. É a saída numa situação emergencial. É o ensino remoto. Agora nós nos perguntamos o seguinte, quem consegue ter os seus equipamentos dentro da sua casa, de boa qualidade, com a internet de banda larga, se não for mais universalizada, não haverá solução. Professor que não vai ter condições de ter os equipamentos, os aplicativos adequados, como que vai ficar? Eu acho que aí, nessa situação, eu penso como uma proposta muito concreta o seguinte, as escolas têm que providenciar linhas de financiamento em bancos estatais, portanto, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para que os professores possam adquirir esses equipamentos a juro zero. Porque se nós não equipar, porque vejam bem, companheiros, e aí esse dado serve tanto para a rede pública quanto para a rede privada. São 42% da população brasileira que tem acesso à internet. 42%. Se nós recortarmos isso com uma faixa de até 2 salários mínimos de renda, esse número é muito maior. Desculpa, muito menor. Ou seja, se nós não resolvermos esse problema de internet e banda larga, se os professores não puderem ter os equipamentos adequados para ministrar as aulas, nós vamos continuar. E não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu diria... o seu tempo. Por favor, vamos caminhando para o seu tempo. Eu acho que nós temos que readequar essa situação. Eu acho que a escola como um todo, como ensino e aprendizagem, vão ter que se realizar, a própria rede pública vai ter que se readequar, voltando ou criando a escola de tempo integral. Porque no grau de desigualdade que nós vivemos, com a violência cada vez mais, a escola passa a cumprir uma função pública muito importante, até na própria segurança pública. Porque onde esses jovens vão conviver um com um colega? A escola passa a ser um instrumento importante dessa convivência. Portanto, eu acho que algumas medidas, eu acho que serão universais e outras mais particulares, em relação à escola particular, à escola privada, outras em relação à escola pública, estadual e municipal. Muito obrigado, professor Carlos Magno. O senhor ultrapassou um pouco o tempo, mas os outros que foram mais econômicos contribuíram para a gente permanecer dentro do nosso tempo proposto. Professora Carla Malini, vou te passar a palavra para o tempo também para expor o seu pensamento a respeito da pandemia e a educação, mas, se possível, gostaria de ouvir um pouco nas questões mais práticas da prefeitura, se assim pode ser, o que está sendo feito, o que a gente pode, não como representante da prefeitura, que não é nessa live nossa, como a convidada pessoal, mas aquilo que a sua experiência do dia a dia tem mostrado o que é possível fazer para os nossos pais e para os nossos alunos que estão junto conosco nesse momento. Por favor. Ok. Cumprimento a todos novamente. É muito bom estar aqui, muito bom ter ouvido que eu ouvi dos professores,
né, que a gente está dizendo de um momento que a escola está convocada, né, a participar de uma rede de cuidados nesse momento de crise. Todos nós da educação somos convocados a falar, né, a se mostrar, a trazer ações de enfrentamento para minimizar esses impactos que a pandemia nos traz. Na escola pública, a gente ainda participa de uma rede, como escola, de uma rede de proteção social, né? E aí nós temos dados de como a escola tem feito falta, a escola presencial tem feito falta. E todos que me antecederam aqui disseram da necessidade da gente acolher e cuidar, né? Porque não, seja o professor Francisco dizendo, né, que nós precisamos nos ajudar a sair do furacão da melhor forma, seja o professor Carlos Magno, que mostra esse lugar dos professores que também precisam ser cuidados, ao mesmo tempo em que eles têm que cuidar dos seus estudantes nesse momento. E a professora Samira, né, que traz a necessidade de acolher, buscar o que é possível, mesmo que denunciando, mas buscando condições de executar uma ação possível. E aí nesse sentido que nós temos trabalhado, né? A minha experiência vem nesse sentido de uma premissa da nossa secretaria e dos nossos colegas, de que primeiro nós precisamos cuidar do direito à vida das crianças, dos estudantes, sejam eles de quais idades e suas famílias, e que as ações que a gente faça como escola, elas não contribuam para ampliar as desigualdades, mas que elas visem se a gente não conseguir diminuir as desigualdades, que a gente não seja quem vai contribuir para ampliá-las, né? E nesse sentido, as primeiras ações das escolas, e aí eu gostaria de, quando eu me refiro a escolas, que todos entendessem que eu me refiro também à nossa rede de creches parceiras, que são muitas unidades e que tem uma história de luta e engajamento também na rede de proteção e educação das crianças de até 6 anos, com as quais eu trabalho e pelas quais eu tenho muito respeito. Então, quando eu me refiro a escolas, eu gostaria de que vocês contassem que eu estou me referindo a elas também. Inicialmente, né, foi um momento de criação de vínculos, as escolas buscando formas de se fazerem presentes na interação com a comunidade, seja com distribuição de itens de primeira necessidade, seja com escuta. A gente vive um momento em que estamos fazendo, muitos já fizeram, outros estão fazendo, né, um mapeamento socioeducacional dessas famílias, qual é a situação que essas famílias vivem hoje. Isso se dá por telefonemas, isso se dá por carta, isso se dá por questionários, dependendo da situação do território, né, do acesso que o território tem. Entrega de materiais pedagógicos, né, envio de materiais que as crianças possam fazer uso em casa, não levando a escola para a casa da família, mas fazendo com que as crianças desejem, né, ter uma interação com aqueles elementos que tinham lá na escola. E também são realizadas muitas vivências por meio de redes sociais, né, que também não são vivências escolarizantes no sentido pejorativo, no sentido difícil da palavra, pejorativo da palavra, mas vivências que ajudem a criar, ao mesmo tempo, contribuir nessa educação global, né, no desenvolvimento global deles, das nossas crianças, mediados pelos adultos que estão com elas, sem que isso cause constrangimentos, né?
A gente sabe que precisa ter estratégia, que isso chegue ao máximo de estudantes possível. E as mídias sociais, que é um canal que tem sido mais usado, nós sabemos que ainda tem limitações, mas também sabemos que estão sendo estudadas possibilidades de lidar com isso. E quando o professor, né, faz algumas sugestões aí até sobre recursos para os professores, é importante mesmo que a gente pense isso juntos. Uma das estratégias que eu tenho experimentado, porque é uma estratégia que a gente realiza lá, eu particularmente realizo com um grupo de colegas, é a experiência de ações educativas pela rádio. A Secretaria de Educação ela tem uma web rádio, e na educação infantil da Regional Pampulha, nós temos, em parceria com as creches e com as escolas, envolvida a comunidade escolar nessa ação que atinge a muitas pessoas, né? É uma estratégia popular, uma estratégia fácil, uma linguagem popular, uma linguagem importante, e esse trabalho tem mostrado para a gente uma das possibilidades, né? Então, num programa em que nós temos brincadeiras, músicas, recados entre a comunidade escolar, narrativas das crianças, de como elas estão se sentindo naquele período da quarentena, o que é que elas fazem, e também com sessões com perguntas, que elas perguntam as coisas sobre a natureza, né, as curiosidades dela, ou por que o coronavírus não foi embora até hoje. Com essa linguagem e dessa forma, nós vamos criando, junto com coordenadoras, professoras e as nossas equipes, e as famílias, essas estratégias, e descobrindo um potencial, inclusive na nossa formação, na formação das professoras, na formação da gestão, porque para chegar a este programa, né, programa como um produto que atenda, a gente passa por algumas situações que são de muita formação para nós e que nos exigem, né, uma atuação pedagógica. Então, nós acreditamos lá que nós já fizemos outras ações fora do âmbito da educação infantil, lá no nosso grupo, e a gente acredita mesmo que nós precisamos continuar estudando essas estratégias, esses modelos, construir outras, mas que fazendo tudo ao mesmo tempo, levantando junto com as escolas quais as necessidades das escolas, quais as necessidades das professoras e das famílias, mas ao mesmo tempo sendo muito propositivos, né? Porque nós não podemos esperar, as coisas estão acontecendo, né? Eu paro por aqui, aí a gente continua conversando depois. Ok? Ok, professora Carla, muito obrigado pela sua fala. Nos traz uma vivência prática da situação de hoje, que eu acho que é o que nós, de certa maneira, estamos querendo saber também, como é que nós estamos vivendo os problemas nesse momento, né? Como é que está na prática essa vivência. Eu acho que muito importante. Professores, nós temos algumas perguntas aqui para todos e algumas dirigidas, né? Eu acho que nós são 18 horas, 17h58. Como nós temos aí mais uns 20 minutos, uma meia hora para nós continuarmos essa conversa, nós podíamos abrir essa discussão, porque ela suscitou muitos questionamentos e muitas contribuições também. E eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver a qualidade da participação, porque são pessoas da área, várias delas,
que estão vivendo a angústia de serem professores e educadores no meio dessa situação grave e que trazem experiências e também reflexões. Então, eu vou colocar aqui para alguns... Eu acho que eu vou começar com a Carla, que termina agora. A primeira pergunta aí, que eu acho que é interessante tratar, porque você, de certa maneira, na sua própria vida profissional, é também na formação de professores. Como é que os formadores de professores estão vendo o sofrimento dos professores e educadores no meio dessa crise? Como é que eles se sentem nesse momento? É a professora Maria Nília que faz essa primeira pergunta e, em seguida, nós temos outras, mas a gente procurar ser um pouco mais sintético para nós ouvirmos todos aí, tá? Porque essa é muito específica para a questão dos formadores de professores. E aí eu queria focar um pouco na pessoa da professora. Vamos lá. Bom, esse é um momento em que todos temos enfrentado aprendizagens e experiências que a gente não escolheu viver, né? E o que vale para o restante da comunidade escolar vale também para os professores. Os professores precisam ser acolhidos, né? Os professores precisam ser respeitados. E a gente tem visto, e aí eu gosto de trazer a experiência, né, prática, nós temos visto muitos professores com dificuldades de uma hora para outra ter que ir para frente de uma câmera e gravar uma atividade para ser postada para suas crianças, né? E a gente sabe que isso não é fácil mesmo. A gente não estava preparado para essas situações. Então, as escolas, com muita sabedoria, têm se organizado para, cuidando de todos, dividir as ações por comissões, por grupos, em qual ação esse professor pode contribuir melhor. Se para este profissional é difícil que ele atue em frente a uma câmera, mas e no registro, nos planejamentos, nos registros, nas ações de formação entre a equipe? Ele pode contribuir? Porque a meta da gente é que a gente acredita que nós precisamos manter a formação de professores, descobrir estratégias novas e chegar até os estudantes. E tem lugar para todos atuarem nisso de uma forma que seja cuidadosa, respeitosa com os professores, né? E a gente tem que buscar essas formas. Então, a gente tem que pensar a partir, eu acredito que é pensar por aí. Ok. Obrigado, professora. Professor Francisco, Alexandre, não sei qual que é o... Não sei, Alexandre. Professor Francisco Moraes, no ranking mundial, qual a perspectiva do Brasil em relação aos demais países, considerando a nossa cultura e a extensão do território? Para o professor Francisco. Oba! A primeira coisa que me ocorre, diante dessa pergunta, a questão de rankings são bastantes questionamentos que podemos levantar. Mas a primeira questão que me vem assim à cabeça de forma muito clara é uma distinção que hoje se faz entre o global e um novo conceito que é o glocal. Durante muito tempo, a questão da globalidade, da globalização, até desde que na década dos 50, McLuhan já falou em aldeia global, mas o conceito de globalização muitas vezes não levou em conta as dificuldades e os desafios locais.
Por isso, esse novo refazimento do conceito de global com local. Eu não posso fugir de que a gente vive num mundo globalizado, evidentemente, que os problemas de uns são problemas de todos, mas em função de um generalismo, eu também não posso me furtar dos compromissos que o meu local me exige. Então, Alexandre, eu acho que o Brasil ele terá um bom posicionamento no mundo e ele responde aos seus desafios locais. Então, a grande questão, do meu ponto de vista, neste momento na educação, é como trazer os grandes desafios do mundo, passando pela realidade brasileira, para procurar uma resposta a partir do local onde nós estamos inseridos. Não adianta eu entender muito bem os problemas da China, gostar dos pobres da Índia, se eu não mexo um dedo pelo pobre ou pela criança que está na rua, da porta da minha rua. Então, quer dizer, essa consciência global tem que vir acompanhada por uma atuação local. E eu tenho a impressão que com este governo as coisas são complicadas. Do meu ponto de vista, a grande satisfação é ver que muitos movimentos sociais, categorias de classe, movimentos de saúde, movimentos, enfim, dos mais diversos, estão assumindo a realidade brasileira nas suas mãos. Eu acho que essa pode ser a grande saída que nós temos, também a grande contribuição que nós poderemos dar desde uma resposta inserida na realidade brasileira, com as suas características e tudo mais, ao mundo. Ok, professor? Tem uma pergunta aqui para a professora Samira e para a professora Carla. Eu vou pedir à professora Samira que responda primeiro, depois a professora Carla. Professoras Carla e Samira, como estão fazendo as mães que trabalham nos serviços essenciais e dependem das UMEIs? Acho que as ações dependem das faixas etárias também, de 0 a 5 anos, acho que é o maior desafio. Como que as mães estão fazendo, ou as mães ou os pais, todos estão fazendo com as crianças, com aqueles pais que trabalham em área essencial, serviço essencial. Samira, por favor. Olha, até onde se pode falar, as mães estão se desdobrando, inclusive sem poder contar com suas próprias mães, com as vovós, né? Às vezes com ajudantes. Eu acho que é se desdobrando. Talvez a Carla tenha mais detalhes. Eu acho que o desafio delas é enorme. Sofrimento, correria, sobrecarga. Não é isso, Carla? No momento, nós não podemos fazer um atendimento presencial, isso não está colocado no nosso horizonte próximo, né? E as famílias têm buscado as suas estratégias locais, próximas, parecidas com as de período de férias, com o agravante de que não são férias, né? Um momento de pandemia com uma complexidade doméstica muito maior. Nós esperávamos que mais em breve nós pudéssemos estar pensando na atuação, na discussão do retorno, né? E nesse momento a situação da nossa cidade, né? O pico da pandemia, nos faz retornar ao ponto inicial. Nós precisamos, eu acredito que, como foi dito aí, nós faremos
quando fizermos um retorno, ele será gradual, não sabemos ainda como, mas isso, né, ao mesmo tempo, ele vai tendo que ser gestado, discutido, e eu acredito que nós precisaremos de ter a formação dos professores numa discussão intersetorial com a saúde, né, uma formação da família, uma orientação muito precisa, e começarmos com poucas crianças nas unidades, para a gente, junto com as famílias e as crianças, aprendermos também a lidar com essa nova realidade, porque a gente sabe que ela vai durar muito tempo, né? Então, nós vamos ter que nos organizar dessa forma. Concordo que por faixa etária, cada faixa etária vai demandar cuidados específicos. Cacheta, eu tinha colocado ali no chat que acho que também para os profissionais essa questão, essa situação desmistifica a ideia de que a educação à distância é muito fácil, é muito simples, né? E vem mostrar que a educação à distância é muito complexa e dá muito trabalho. No profissional também tem filho, também tem casa, também tem né, toda essa questão que vivem os pais e estão trabalhando nessas condições, né? Nós estamos com um conjunto enorme de perguntas aqui que estão chegando pelo chat e tem uma questão que eu acho que nós vamos deixar para o final, que é a grande polêmica em relação a essa última coisa que essa amiga falou, que é a questão da tecnologia. Como é que a tecnologia vai interferir nas relações de trabalho, como é que ela vai interferir nas relações de aprendizado, como é que ela interfere nas diferenças tão abissais da questão socioeconômica das famílias para ter o acesso a esse ensino remoto, que é a questão da tecnologia embutida em si. Então, vou deixar essa pergunta mais para o final. Mas temos algumas aqui interessantes. Uma mais filosófica aqui, o Robson puxa um pouco a orelha nossa, dizendo que faltou um filósofo. Que aqui nós temos um administrador de escolas, pedagogas, professores, sindicalistas. Faltou um filósofo, um pensador da educação. Falta alguém falar sobre uma educação mais autônoma e não a velha pedagogia. Minha pergunta, já leram O Mestre Ignorante, de Jacques Rancière? Se já, comente a importância desse pensamento de Jacotot nesses períodos sombrios. Eu acho que isso aqui é uma aula, uma outra live para a gente poder discutir desse assunto, dessa profundidade. Robson, concordo com você plenamente, mas nós temos também as limitações da própria tecnologia de convidar tantas pessoas para uma discussão online que acaba dificultando um pouco aprofundar a discussão. Mas você tem razão, eu acho que nós precisamos, por mais que a gente busque diversificar e ampliar esse universo do pensamento, as nossas limitações da tecnologia também são grandes, e também a limitação de tempo. Mas eu acho que tem uma questão mais grave, que é, se nós estamos presos, como você disse aqui, o pensamento ainda norteia na velha pedagogia, é porque a nova pedagogia é difícil de compreensão também. E é exatamente por isso que nós estamos tentando achar uma luz no fim do túnel. O professor Morales disse que a questão do trocar pneu com o carro andando, e eu acho que é exatamente isso, é como aprender o novo, o futuro, né? o que tá no nosso nariz, que está junto da gente, que a gente precisa compreender para poder tentar ultrapassar essas dificuldades todas. Mas o Robson tem toda a razão naquilo que a gente colocou. Alessandra, o ensino como via de mão dupla tem de ser cuidado nas duas partes, tem de ser adaptado tecnologia para os dois lados, para que se faça formação e não apenas informação. A Lilian Neves, que tem dado várias contribuições aqui no chat. Penso que a escola, em tempos futuros, poderia ter a liberdade de oferecer modalidades remotas e presenciais, de acordo com a melhor maneira de aprendizagem
de cada estudante. Nesse caso, ela organizaria e acompanharia o planejamento e as avaliações. O que vocês acham disso? A escola acompanhando a avaliação e o planejamento das ações. O que o senhor acha, professor Francisco Morales? A Josiane, que está nos perguntando. Olha, não, é a Lília Neves. Lília Neves. Em princípio, eu não acho descabido. Se fala muito hoje na questão do ensino híbrido e tudo mais. Do meu ponto de vista, o que nós temos que refazer, qual é o novo papel da escola? Porque tem questões, por exemplo, que são extremamente simples, que os pais podem acorrer dentro de casa, evidentemente. Mas tem outras questões muito mais complexas. E a questão, por exemplo, da homeschooling, que é um conceito que Ivan Illich, já na década dos 60, já falou sociedades em escolas, o Anêmesis da Medicina, aliás, é um intelectual desde o SIDOC de Cuernavaca, no México. Ele elaborou ideias e pensamentos que hoje estão vindo à tona. Uma sociedade convivencial, a Anêmesis da Medicina, enfim, são temas que algumas pessoas mais esclarecidas, alguns intelectuais, há 30, 40 anos já enxergavam. Mas, do meu ponto de vista, o problema não é pura e simplesmente reduzir a escola, por isso minha fala primeira, como lugar de aprendizagem técnico, de instrucional. A escola é lugar de sociabilidade, de convivência, de limites, de ações. Isso me parece muito difícil acontecer somente no mundo familiar. Agora, se a Lilian se refere ao mundo instrucional, sim, eu acredito que as famílias, principalmente aquelas que têm pais formados nas áreas de psicologia, de pedagogia, de história, tenham condições, mas muitos pais não têm condição realmente de fazer esse acompanhamento. Daí eu afirmar que, do meu ponto de vista, o principal é, neste momento, e concordo com o que foi dito por esse que puxou a orelha, não, esqueci o nome, não podemos maquiar a escola ou a pedagogia e achar que estamos tornando... Nós precisamos uma pedagogia e uma escola nova. Este que é o grande desafio do meu ponto de vista. Ok, professor. Professor Carlos Magno, abra seu microfone. Uma pergunta aqui da Alessandra. Se todos os senhores imaginam que existe a possibilidade de não ser validado este ano, ou seja, que esse ano seja repetido para os alunos? É uma pergunta muito difícil, mas vamos tentar exercitar um pouco aí a experiência. O problema é o seguinte, eu acho que essa questão realmente é uma questão problemática, porque se nós não conseguirmos encerrar este ano letivo, como ficará? Mas é bom lembrar que está em tramitação no Congresso Nacional, já passou pela Câmara e vai ao Senado, uma medida provisória, número 934, que visa, entre outras coisas, flexibilizar os 200 dias letivos, os 200 dias, podendo, inclusive, ultrapassar o ano de 2020. Primeira questão, o que nós não sabemos é se essa medida provisória que está na Câmara e indo para o Senado será aprovada no Senado. Segunda consideração é se ela for aprovada no Senado, se o presidente da República irá sancioná-la. Esse é o que eu dilema. Então, eu acho que é o seguinte, nós não podemos prejudicar aos alunos o fato de que o ano letivo
está, de certa forma, bastante comprometido, ainda que nós não possamos saber quando é que será liberado. Tem gente que acha que nós vamos passar para o ano seguinte. Portanto, já está sendo discutida nessa medida provisória essa possibilidade. Ok, professor. São 18 horas e 19 minutos. Nós temos assunto aqui para muita discussão, evidentemente. Nós não vamos esgotar, nem é pretensão de esgotar isso, até porque nós sabemos a dificuldade de entender essa realidade que nós estamos vivendo, por ela ser tão nova, mas eu gostaria de fazer uma pergunta já final para todos e que cada um, ao responder, pudesse já fazer um pouco das considerações finais para nós tentarmos terminar por volta das 18h30, né? Eu acho que a questão que mais nos chamou a atenção aqui, na questão prática, com o nível de perguntas que apareceu, a grande preocupação de todos, e ainda bem que nós vemos professores aqui com um grau de sensibilidade enorme e de pessoas, não só professores, mas pessoas que estão participando conosco desse debate, uma sensibilidade enorme com as questões socioculturais e econômicas, as dificuldades que nós temos na sociedade. Porque a grande pergunta que vem, como tratar a questão da pandemia, o direito ao ensino, hoje, nessa dificuldade socioeconômica tão desigual, nessa condição tão desigual da realidade de cada família, né? Eu acho que essa pode ser uma síntese do conjunto de questões aqui colocadas. E, aliado a isso, como a parte lateral, como é que a tecnologia pode ser usada, sendo também uma tecnologia tão cara, tão dificultosa e tão diferenciada pelas nossas famílias, na sua condição tão desigual também, num país tão desigual igual o nosso. Eu acho que essa sintetiza bem as participações dos nossos convidados aqui nessa discussão. Eu vou começar pela ordem que nós começamos as exposições. Vou pedir à professora Samira para fazer essa sua observação dentro dessa pergunta mais geral e também as suas contribuições, as observações finais dessa participação nossa aqui. Professora Samira. A resposta para mim é que essa é uma luta diária. É uma luta diária diante do desafio de uma educação humana, respeitosa, ética, socializante, ao mesmo tempo que proporciona a aprendizagem das ciências. Esse é um desafio. As tecnologias vieram para ficar. Então, creio que a tecnologia tem que ser para todos e ela tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que ser parte do arsenal de educação que a escola pública, que os governos e que a escola privada proporciona aos estudantes e aos professores. Obrigada. As suas considerações, já vamos aproveitar e já vamos fazê-las. Eu acho que o debate só começou, né? Tem muitos e muitos pontos que a gente sabia disso com o tempo, com a diversidade de questões, mas é bom, a gente tocou neles e ficam aí para a gente pensar e para quem está acompanhando pensar também, não é? E atuar diante disso tudo, que eu acho que, como eu disse, é uma luta diária e nós estamos envolvidos nela, né? Prazer estar com vocês, agradeço, um abraço muito grande. Vamos lá, professora Carla, e a gente já passa... professora Carla não, professor Francisco, agora, na sequência das exposições iniciais. Bom, como a professora Samira disse, são inúmeros os temas que poderíamos... Eu trago uma preocupação que é grande para mim, que é a questão da saúde mental, que vai atingir
fortemente já está atingindo famílias, crianças e profissionais da educação. Acho que as instituições escolares, os governos municipais, estaduais, etc., deverão ter um olhar muito cuidadoso, porque, infelizmente, muitas instituições têm se preocupado, infelizmente não, foi um ganho, não é, de se preocupar com um plano de saúde e tudo mais, mas a saúde mental, eu acho que deve incluir de forma bem destacada dentro dos nossos projetos educacionais. E outra questão, uma segunda questão que eu deixaria para reflexão, e que me parece que o virtual tem uma dificuldade de lidar com isso, a partir do conceito da localidade. Como vamos conseguir educar contra a barbárie? Eu acho que a Covid tem nos trazido à tona que o mundo está barbarizado. E não é possível, agora, por exemplo, com o projeto que tramita a questão do saneamento básico, que em pleno século XXI, o Brasil ainda tem esses números escandalosos de milhões de pessoas sem acesso à água e esgoto, etc. E tal. Que famílias no mundo inteiro tentem viver com $2 por dia. A questão da violência, o episódio de George Floyd, a discriminação racial. Isto é, essas questões da barbarização do mundo, elas têm que vir para a sala de aula. Elas têm que vir para a mesa. Nós temos que trazer a realidade se queremos mudá-la. A educação deve tomar café da manhã, almoço e jantar com os temas que angustiam os seres humanos. E aí eu termino com um binômio que o Papa Francisco, meu xará, com muito prazer, né, nos traz a partir o binômio da economia, e que tem sido e que deve ser um facho de luz para nós. A prioridade do trabalho sobre o capital e a prioridade da pessoa sobre o mercado. Eu acho que se nós conseguirmos revalorizar o trabalho e a pessoa e deixar em segundo plano o capital e o mercado, eu acho que já teremos feito um grande avanço no sentido de valorizar o ser humano e uma sociedade mais amável e mais para todos os seus integrantes. E muito obrigado a todos os colegas de mesa, de sala, e a todos aqueles que nos prestigiaram. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco Morales. Professor Carlos Magno, para as suas considerações finais, junto com a observação de como é que nós vamos estar trabalhando as diferenças e as desigualdades. Eu não tenho dúvidas que as desigualdades no Brasil são históricas. Obviamente, elas se ampliaram nesses últimos tempos. Não é? Vocês imaginam o que significa para a desigualdade você ter, nos meses de março, abril e maio deste ano, 8 milhões de pessoas que perderam o emprego. Então, isso aí, o efeito de onda, o efeito de contaminação sobre a vida das parcelas expressivas da população é muito grande. Eu acho que os desafios que nós temos para a educação são desafios fantásticos. Eu acho que ninguém defendeu isso que eu vou falar aqui, porque eu sou contra achar que a tecnologia atrapalha. Não. A tecnologia ela pode ser utilizada para melhorar a qualidade do ensino, sim. Existem plataformas, existem aplicativos que são eficientes. Já tem escola particular em Belo Horizonte, que o professor dá aula como se fosse uma aula presencial, os alunos participam,
pergunta, o professor escreve no quadro. Ou seja, a tecnologia é boa, depende para o que ela vai ser utilizada. Então, eu acho que nós devemos estudar como aplicar isso aí. Por último, eu diria o seguinte, eu acho que debater essas questões é extremamente importante, mas é como se diz na linguagem popular. Uma coisa é a problemática, outra coisa é a solucionática. A dificuldade, porque são problemas políticos, sociais envolvidos, para que certas políticas sejam implementadas. Então, eu diria o seguinte, eu acho que nós temos um desafio na educação como um todo, no ensino, não é? E uma das questões que me preocupa sobremaneira, para terminar, eu diria o seguinte, aquele evento que aconteceu em Recife, onde o filho da mãe caiu do prédio porque ela estava acompanhando o cachorrinho, não é culpa. A culpa ali, o problema é o seguinte, por que aquela mãe não tinha uma creche, não tinha uma escola infantil para manter o seu filho? Eu acho que esse é um desafio de todo o povo brasileiro. As mães têm que ser liberadas. Liberdade para a mulher, hoje, nessa situação nos bairros, é a mulher ter possibilidade de um lugar seguro para deixar o seu filho. E, por último, dizer que o debate foi muito bom, eu terminaria com uma frase do Fernando Blanc. Se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Eu acho esse que é o nosso desafio. Professor Carlos Magno, muito obrigado. Professora Carla, para poder encerrar a nossa discussão. Bom, é um prazer ouvir tudo que eu ouvi aqui, o que eu aprendi. As desigualdades não são só da educação, né? A gente também costuma receber na educação muitas culpas, né? Muitas responsabilidades que a educação não dá conta sozinha, a escola não dá conta sozinha. E, em primeiro lugar, a contribuição nesse momento é não acentuar essa desigualdade que foi escancarada aí, né? Colocada uma lupa sobre ela para nos mostrar como que a nossa sociedade é perversa. E dentro da educação, nós já temos também mais uma desigualdade interna, né? Eu acredito que para criarmos uma escola nesse momento, ampliarmos a ação da escola nesse momento, a democratização das tecnologias, né, dos acessos às tecnologias, ela precisa ser discutida, né? Ela precisa ser discutida no âmbito do legislativo, do executivo. Não sei quais são as normativas que regem, que poderiam nos ajudar nisso, mas é urgente que os estudantes tenham acesso ao que a gente está conseguindo produzir, né? E os professores também, para que a gente possa ainda produzir mais, né? E é isso. Com relação às mães, né? O professor cita o caso do menino Miguel. A gente pensa que a intersetorialidade pode chegar, em algum momento, a dar conta de discutir um atendimento emergencial para algumas mães. Isso ainda não foi possível, mas eu acredito na intersetorialidade também das políticas sociais para nos darem esse aporte aí. Um abraço a todos, muito obrigada, Cacheta, professores. Eu que agradeço, a Carla. Foi para mim uma aula, um aprendizado, porque mesmo não militando, apesar de já ter sido, em que pese que eu já tenha sido professor um dia, há muitos anos atrás, é claro que a defasagem no tempo, no espaço e na realidade me impedem de ter uma leitura mais apurada da realidade própria da educação. Mas é um aprendizado para que a gente possa estar junto com os professores, junto com os alunos, junto com as escolas, junto com todos aqueles que querem uma educação de qualidade, inclusiva e que esteja aberta a todos,
na formação e na contribuição do pensamento crítico e de um pensamento que contribua para construir um país menos desigual, igual esse que nós temos, para mim foi um aprendizado e acho que vocês deram grande contribuição. Eu queria agradecer a todos, muito mesmo, porque eu sei que vocês não entraram para discutir essa live conosco simplesmente às 16 horas. É claro que vocês dedicaram, que vocês pesquisaram alguma atualidade, zelosos que são, mas que dedicaram boa parte dessa tarde para contribuir nessa utopia nossa, que não é utopia, é uma luta concreta, de construir um país mais justo, um país democrático, um país solidário, e que a educação é uma ferramenta fundamental, né? Queria agradecer muito a todos vocês, dizer da minha imensa satisfação, do meu batismo de fogo, de coordenar uma discussão pela primeira vez via internet, dessa maneira, né? Fico muito satisfeito de ter participado. Nós faremos outros. Daqui a pouco eu quero discutir, na minha condição de engenheiro sanitarista, discutir o Covid no esgoto e as consequências disso e o uso da tecnologia da engenharia sanitária na contribuição na contribuição que ela pode trazer para nós fazermos um diagnóstico mais preciso de quando que esse vírus está circulando, desde quando. Nós estamos pensando em fazer isso daqui a uns dias também, e todos serão convidados. Professores ou não, podemos todos discutir tecnologia, inclusive no esgoto, não tem problema, viu? Estão todos convidados e nós faremos esse convite a todos também. Nós tivemos mais de 100 pessoas participando conosco durante esse período agora aqui, das 17 horas até agora. Então, é uma alegria muito grande. Várias pessoas se dedicarem a compreender melhor essa realidade, né, e ouvi-los com a dedicação que todos nós ouvimos. Muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz de poder ter contato com vocês. Uma boa noite. Muito obrigado, meus queridos professores.